Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, queremos te agradecer pela sua palavra. Queremos te agradecer porque temos ela, Senhor. Queremos te agradecer que é o teu Espírito Santo que nos faz crer, nos faz buscar conhecimento em sua palavra. Eu quero te pedir que nessa manhã, Senhor, nessa tarde, o Senhor possa tocar em cada coração que veio aqui, cada coração possa perceber o seu toque, o seu agir. Nós declaramos que toda mente é cativa à sua obediência, que o Senhor vai iluminar os olhos do coração de cada um aqui, e eles entenderão e conhecerão o Senhor ainda mais. Pai, em nome de Jesus eu te peço que toda distração, tudo aquilo que vem roubar, as preocupações lá de fora, as preocupações da manhã, possam ser retirados agora desse meio, em nome de Jesus. Que eles possam estar completamente, Senhor, ligados naquilo que o Senhor quer ministrar, que o Senhor possa encontrar corações com solo fértil, Senhor, para que essa palavra venha, Senhor, crescer dentro de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que cada um daqui, Senhor, saia de fato cheio do Senhor, pleno em Ti, Senhor, revendo o que precisa rever, para que, Senhor, possa se apresentar diante do Senhor, Deus, com as mãos cheias de amor por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço isso, que a sua graça, Senhor, venha navegar sobre nós, que eu possa falar aquilo que está no seu coração, Senhor. Nós desejamos ouvir a sua voz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, né, já tem semanas que o Senhor tem falado comigo sobre Apocalipse 2, voltando ao primeiro amor. Apocalipse é um livro profético, e a palavra Apocalipse, ela significa revelação, e é isso que o livro de Apocalipse traz, a revelação de Jesus sobre o fim dos tempos e a vitória dele sobre o mal. Eu comentei pela manhã que tem pessoas que nem abrem Apocalipse de tanto medo, né? Por conta das figuras, né? Por conta de tantos símbolos que aparecem, e parece que se encontram, mas não se encontram. Às vezes as pessoas têm medo, né, de entender, de buscar entendimento nisso, mas o tema central do livro é a vitória de Jesus sobre todo o mal. Nosso encontro com Ele um dia, a recompensa que teremos um dia encontrando com Ele. A mensagem desse livro é para incentivar a permanecermos fiéis a Deus, mesmo em meio às perseguições e às dificuldades que enfrentamos todos os dias. Há uma recompensa para quem permanecer, e o livro deixa isso muito claro. E quem é inspirado por Deus a escrever Apocalipse é João. Quando ele recebe revelação desse livro, ele estava preso. E a causa da prisão de João é a fé dele em Jesus. E Apocalipse 1:9 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus,
estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele ficou exilado nessa ilha. Essa ilha servia como exílio penal. Isso aconteceu nos anos 93 a 96 depois de Cristo. Ele era o único apóstolo que estava vivo. Quem reinava nessa época era um imperador que perseguia fortemente a igreja, o imperador Domiciano. Então, essa ilha era para isolar essas pessoas, para calar essas pessoas, para calar a voz de Deus. A perseguição com a igreja, ela sempre foi essa, de calar, de paralisar. Mas, por mais que tentaram, a palavra sempre era proclamada. O evangelho era proclamado, a igreja crescia. Por mais que houvesse perseguições, a igreja continuava a crescer, né? E por eles insistirem, por eles serem fiéis à palavra, a palavra chegou até a nós. E hoje conhecemos Jesus, nós somos salvos, nós sabemos para onde iremos. Então, o livro de Apocalipse, ele começa com 7 cartas. Começa com as cartas às igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, não representam somente as igrejas daquela época, mas representam a igreja em todas as épocas. Ela nos representa também. Essa carta é para a igreja hoje, para eu e você, para meditarmos nela. Então, no verso 2 começa assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus começa dizendo que conhece essa igreja, que conhece eles muito bem. Conheço as suas obras, conheço tudo de bom que você faz, vejo o que você faz. Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele sabe exatamente o que praticamos, sejam coisas boas ou ruins, Ele sabe o que nós fazemos. Ele conhece cada detalhe nosso. Ele conhecia aquela igreja, Ele conhece a gente hoje. Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Ele nos conhece. Não tem como nos escondermos do Senhor. Ele sabe de cada detalhe nosso. Essa igreja, ela defendia a sã doutrina. Tudo que foi ensinado a ela, tudo que Paulo, Timóteo, o próprio João ensinou, eles praticavam. Eles não negociavam os princípios de Deus. Eles não suportavam os falsos apóstolos. Ela conseguia identificar aqueles que não eram fiéis à Escritura. Ela era fiel à palavra. Essa igreja conhecia a palavra porque ela lia a palavra, ela praticava a palavra. Ela era fiel a isso. Só quem consegue discernir que está vindo um falso mestre, um falso profeta, um falso ensino, são aqueles que conhecem a palavra. E essa igreja ela conhecia, por isso que ela sabia identificar, por isso que ela colocava à prova quem vinha dizendo em nome de Deus, ou vinha com doutrinas e conceitos que eram diferentes do que a palavra de Deus ensinava. Essa igreja não era envolvida por qualquer ensino. Eles não recebiam os ensinos só porque diziam que eu vim em nome de Deus, eu sou um apóstolo, eu tenho um ministério grande, eu sou famoso em Éfeso. Eles não sentavam para ouvir assim. Eles colocavam à prova. Eu compartilhei hoje também pela manhã que às vezes muito de nós caem em conversas assim. Só porque dizem que tem um nome, só porque dizem que estão à frente de um ministério, só porque tem vídeos que tem muitos seguidores, às vezes as pessoas são levadas e não percebem, às vezes, mentiras que estão ali. Então a gente precisa estar atento, nós precisamos conhecer a palavra para que nós não sejamos enganados. Para a gente pôr à prova aquilo que nós ouvimos, aquilo que tem nos alimentado, aquilo que nós temos buscado. Hoje, com a velocidade que as coisas chegam, às vezes você se alimenta de algo que não é alimento, que não vem de Deus, mas está com uma roupa de Deus, uma roupagem como se fosse de Deus.
Então aquela igreja ela sabia examinar, sabia colocar à prova e identificava quem eram os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. E Paulo, em uma das cartas a essa igreja, ressalta sobre a fé que ela demonstrava ter e do amor pelas pessoas. Efésios 1, 15 e 16 diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo se alegra em saber que essa igreja tinha uma fé visível e o amor ao próximo era uma marca. Ele se alegrava, dizia que ia ter constante oração por eles para que eles permanecessem assim. Essa igreja era conhecida pelo que fazia. Jesus fala na carta: conheço as suas obras. E obras nos falam de fazer, né? Quando a gente pensa em obra, pensa em construção. Quando falamos de obras, falamos de trabalho. Jesus fala que o trabalho, que ele conhecia o seu trabalho árduo. Ele conhecia e sabia que essa igreja era incansável. Faziam de tudo. Não paravam. Tinham energia para tudo. Eram intensos. Era quase que impossível contê-los. Eles eram assim. Eles se movimentavam o tempo todo. Trabalhavam muito para que o evangelho chegasse às pessoas. E ouvindo isso sobre a igreja, lendo isso sobre a igreja, veio muito, sim, ao meu coração. Eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, não sei vocês, eu fico imaginando cenas, né? Então eu fico imaginando como se fosse nos dias de hoje, aquela igreja ativa. Tinha uma reunião a fazer, vamos fazer reunião. Estavam sempre prontos. Se havia uma necessidade de construir algo, eles estavam lá, estavam construindo. Eu fiz parte de uma igreja em Belo Horizonte, que nós ajudamos, eu e o Fábio. E eu lembro que a igreja era uma capela que tinha mais de 70 anos. E se reuniu durante anos, em torno de 20 a 30 pessoas. E quando nós começamos a ajudar nesse trabalho, houve um avivamento, né? Porque foi algo inexplicável. A igreja começou a encher e não cabia naquela capela mais as pessoas. As pessoas ficavam ao redor do espaço, porque elas só queriam ouvir. Tinha gente que sentava nos canteiros das plantas, ficava encostada em árvores porque queriam ouvir. E aí, como que a gente vai fazer com esse povo? Não podia derrubar a capela, mas havia um estacionamento atrás dessa capela. O pessoal da igreja falou assim: vamos quebrar lá tudo e vamos montar uma tenda. E assim foi feito. Os próprios irmãos da igreja começaram a quebrar tudo lá e fizemos uma tenda para caber mais de 400 pessoas na época. E foi um mover de Deus, né? Porque a gente pensou assim: agora temos um lugar grande, cadê as pessoas? Poucos meses, gente, aquele lugar ficou pequeno e nós tivemos que sair de lá. Mas eu penso que a igreja de Éfeso era assim: precisamos de espaço, vamos quebrar tudo, vamos fazer caber mais, vamos fazer caber mais pessoas. As pessoas estão passando necessidade, estavam lá, a galera, estávamos nós lá ajudando. Pediam socorro, a gente corria atrás. Se a gente planeja uma conferência, um evangelismo, sempre junta um povo feliz, trabalhando, recebendo as pessoas com alegria. Tinha culto para fazer, vamos montar a equipe. Vamos receber com amor, vamos abraçar as pessoas com amor, vamos dar o nosso melhor. Se eles não tinham café de novos membros naquela época, vamos fazer um café de novos membros. Vamos conhecer de perto, vamos sentar para conversar. Eles faziam de tudo para que o evangelho fosse alcançado a todas as pessoas. Parece muito conosco, parece o nosso tempo, não é verdade? Eu também compartilhei hoje pela manhã que, por não termos um lugar fixo, todos os domingos é um monta e desmonta que começa às 8 horas da manhã. O pessoal sobe com caixas pesadas para guardar as coisas. São tantas coisas acontecendo porque nós queremos alcançar as pessoas.
Nós não queremos encher a igreja, nós não queremos encher espaço, nós queremos encher o céu. Então, as pessoas não se importam de fazer as coisas, porque nós estamos fazendo para Ele. A igreja de Éfeso era assim, corria atrás. Queremos alcançar todos, vamos fazer 4 cultos. Queremos alcançar os nativos, vamos fazer um culto só em inglês. Queremos alcançar as pessoas que trabalham domingo pela manhã e a gente sabe o desafio de imigrante aqui. Vamos fazer um culto à tarde, vamos fazer um culto à noite. Vamos ganhar essa cidade, vamos ganhar as pessoas. E todos estão sempre felizes, cooperando, a igreja se movimentando, a igreja crescendo. No verso 3 diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Eles eram também perseverantes, não desistiam facilmente. Mesmo recebendo afrontas, mesmo sendo julgados, mesmo sendo criticados. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram que você é louco, que você é doido de ficar ouvindo isso, você é doido de gastar seu tempo aqui, você é maluco de não conhecer outras coisas. Você é doido de conhecer um Deus que você nem vê, invisível. Como é que você crê nisso? Mesmo sendo criticados, julgados, eles suportavam. Eles suportavam sem esmorecer. Venhamos e convenhamos que ser crente, naquela época em Éfeso, não era fácil. A cidade era idólatra. Havia muitas distrações. Era uma cidade importante da época. Havia um porto movimentado, havia pessoas se movimentando e havia um templo, a deusa Artemis, que atraía pessoas e gerava riquezas para aquela cidade. Mas havia mais uma coisa que Jesus ressalta, que eles faziam bem, que eles eram bons, que conhecia. Verso 6 diz assim: mas há uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. E é difícil até explicar quem eram os nicolaítas, mas eram grupos assim que estimulavam as pessoas a não viver a verdade bíblica, a não viver a verdade que o Senhor, liberava. Eles incentivavam a promiscuidade. Eles incentivavam a comer carne oferecida a ídolos. Eles incentivavam o mudanismo dentro da igreja. É o famoso assim: não tem nada a ver não, pode fazer isso. O que tem você comer a carne lá? É só carne. E às vezes nós precisamos até lutar com isso, porque há tantas coisas que querem invadir isso, né? Há tanto mundo querendo invadir a igreja para te distrair, para tirar você do foco. E Jesus elogia eles porque eles não caíam nisso. Eles não caíam nessa conversa, eles não eram levados a crer nisso. Eles realmente perseveravam na verdade. Os éfesos, eles combatiam essas práticas, mas nem todos conseguiam fazer isso. E Jesus elogia essa igreja, que conseguia combater essas práticas. Mas se você ler mais à frente, Apocalipse, a carta de Pérgamo, Jesus chama a atenção, porque ela dava ouvidos aos nicolaítas. E ela estava sendo destruída por isso. O nada a ver no meio da igreja pode destruir tudo aquilo que o Senhor tem plantado. O nada a ver, uma noite só, é só minha carne que está gritando, eu não consigo controlar. Pode destruir tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Pode destruir princípios. E aí o que acontece? Você negocia facilmente. Não tem nada a ver, eu posso mentir. Não tem nada a ver, eu posso dar um jeitinho. Não tem nada a ver, não é bem isso que a palavra de Deus disse. Eu tenho que adaptar a palavra aos dias de hoje. Vem conceitos errados, te induzindo, querendo te distrair para você sair da verdade.
Mas Jesus elogia eles por isso, porque era algo que de fato eles prestavam atenção. Essas práticas não podiam entrar na igreja. E Jesus fala assim: vocês odeiam, eu também odeio isso. Eu não gosto, não faz parte do que eu ensino, não faz parte do princípio, não faz parte daquilo que eu quero para a vida de vocês. Sabe o que é interessante que eu entendo? Quando o Senhor fala isso para nós, Ele não está querendo impor as coisas, Ele está querendo te salvar disso. É um zelo, é um cuidado por você, porque Ele sabe para onde você vai. Ele sabe o que pode acontecer com você. E aí, às vezes, a gente pensa assim: nossa, mas Deus é tão assim, né? Não deixa, não faz, não pode. Não, não é isso. É zelo, é cuidado. Ele sabe como o diabo está atuando e pode destruir a vida de alguém. Então, por amor a vocês, Ele faz isso. Ele quer cuidar. Por isso que Ele adverte. Ele elogia o que você faz de bom. Ele adverte para o que você não está fazendo, né, que é dele, para que você volte a fazer de forma que venha agradá-lo. Mas essa igreja fazia muitas coisas boas. Eles eram incansáveis, eles eram pessoas especiais. E Jesus elogia eles. Mas há uma advertência para essa igreja. Havia algo que o Senhor era contra. Por mais que eles tivessem muitas coisas, havia uma coisa que eles eram contra. Verso 5 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E nós percebemos isso quando o fazer torna mais espaço do que a busca ao Senhor. Onde não há mais alegria, prazer na nossa oração, o coração já não queima mais, não há relacionamento com o Senhor como antes, não há diálogo como antes. Eles não deixaram de amar o Senhor, mas não o amavam mais como antes. Você fala com o Senhor, mas você não contempla Ele mais. São só falas, são só conversas. Seus encontros com o Senhor é só um tique. Eu fiz minha devocional. Tique. Eu li a Bíblia. Lembra como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Traga à sua memória isso. Você só queria saber dele. Você o buscava. Você lia mais a Bíblia. A revelação chegava a você de uma forma simples e transformadora. Você teve coragem de abandonar pecados, porque ele passou a ser o mais importante na sua vida. Qualquer coisa que você via, você lembrava dele. Tudo que você ouvia era recebido como um coração de criança. Você acreditava, você confiava. Você tinha resposta em suas orações e ficava feliz com aquilo. Você anotava tudo que aprendia sobre ele. Você só queria saber de orar. Era tudo muito romântico, era tudo muito lindo, tudo muito belo. Você orava por todos, você orava por tudo. Você saía pelas ruas orando pelas pessoas. Você via beleza. Você conseguia ser compreensível, conseguia perdoar mais. Às vezes, podemos achar que o fazer coisas na igreja ou para a igreja vai substituir a sua vida com Deus. Às vezes podemos achar que ir a congressos e eventos vai substituir o que eu preciso buscar no Senhor diariamente no secreto. Meu serviço ao Senhor não substituirá a minha vida de devoção a Ele. Gostamos de servir, e isso é muito legal, não é errado você servir, mas nós temos que servir com o coração no lugar certo. Estamos sempre dispostos, ajudamos a quem precisa, fazemos muitas coisas. Às vezes as nossas mãos estão cheias de trabalho, mas o nosso coração está vazio desse amor. Defendemos a nossa fé, defendemos denominações, defendemos pessoas, mas temos uma mente iluminada, porque recebemos, ouvimos a palavra, mas o coração falta novamente aquela chama, aquele arder.
Como eu disse, não há nada de errado em você fazer coisas. Mas você tem que ter a motivação certa, porque isso vai te cansar um dia. E o perigo de você abandonar essa chama, esse amor, é começar a ser crítico. E aí você vai querer buscar em outros lugares, buscar em pessoas erradas, aquilo que somente Jesus e o amor dele pode fazer. Nós precisamos cultivar esse amor no Senhor. Como um casamento, que você precisa cultivar o amor pelo seu cônjuge. Para que não se esfrie, para que não chegue num fim e fale que não existe mais amor. Porque o amor, ele é cultivado. Quando você abandona esse amor, você vai começando a achar tudo muito normal. Vai começando a voltar a praticar velhos pecados. É o velho homem querendo aparecer novamente e achando que é tudo normal. Mas Jesus fala assim no verso 6. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O abandono do primeiro amor não é uma crise que você está passando ou um desânimo por conta dos desafios. O abandono do primeiro amor é uma queda, é um pecado e precisa de arrependimento. Ele fala, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras do início. 3 atitudes importantes aqui. Lembre-se de onde caiu. O Senhor nos faz voltar a lembrar daquele lugar que nós colocávamos Ele em primeiro lugar. E aí, se você levar sua mente a pensar naqueles dias que você queria chegar do trabalho para orar, você queria chegar da escola para orar, você só queria ficar sozinha no seu quarto buscando ao Senhor, essas lembranças vão começar a trazer saudade ao seu coração. E essa saudade vai fazer você querer isso de volta. Eu quero isso de volta, não quero parar, eu quero voltar a ter aquilo que eu tinha. Eu quero orar e meu coração ser aquecido. Eu quero orar e contemplar o Senhor. Não só despejar as coisas que eu tenho dificuldade ou preciso, mas eu quero contemplá-lo. Quando você para lembrar esses bons tempos de comunhão, lágrimas voltam aos seus olhos. Porque às vezes estamos tão afastados disso que nem choramos mais. E aí você vai perceber que hoje está muito distante do que você já foi um dia. Só que aí ele fala também em seguida que você tem que ter uma atitude. E a atitude é arrependa-se. Não é só para você lembrar e ter saudade. É para você lembrar e identificar onde você caiu. É necessário que você lamente. Que você sinta dor por isso. Pelo abandono desse amor. É necessário que você clame ao Senhor por perdão. E tome uma nova atitude. E em terceiro, você lembrou, você se arrepende, mas você tem que fazer um caminho de volta também. Pratique as obras que praticava no início. Volte a fazer com o coração no lugar certo, como foi no início. Caminhe de volta. Vai ser melhor do que já foi um dia. Porque Ele tem novidades todos os dias. Se você recebeu de uma forma um dia, você vai receber muito mais depois. Mas você precisa primeiro lembrar de onde caiu. Se arrependa disso. Tenha tristeza porque um dia você abandonou. Tenha tristeza porque às vezes o trabalho te tirou isso. E não é só um trabalho no meio eclesiástico, mas às vezes você ia para o seu trabalho com o coração tão cheio para pregar o evangelho às pessoas, fazer diferença, e não faz mais. O dia a dia, a correria foi roubando isso de você. E Ele não quer também que você o ame por obrigação, mas é amá-lo porque a única coisa que você consegue fazer é isso. Amá-lo.
Senhor, Ele está nos chamando a voltar ao primeiro amor. O Senhor nos chama essa manhã a voltar ao primeiro amor. Ele conhece você. Ele conhece o que você faz. Ele se alegra com o que você faz. Mas Ele quer você. Mais do que as coisas que você pode fazer. Ele quer o seu coração. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você tenha uma vida empolgante com Ele, porque a vida com o Senhor é muito empolgante. Ele não quer mais que você tenha uma devocional só por ter. Ele não quer que você faça as coisas só por fazer, porque você viu uma escala. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Se você se identificou, ou você achou assim, estava quase indo para esse caminho de abandono, eu me arrependo essa manhã, Senhor. Ou se você se encontrou nesse caminho já abandonado, andando no automático, vindo por vir, fazendo por fazer, se arrependa hoje. Orando por orar, lendo a Bíblia por ler, se arrependa hoje. Volte ao primeiro amor, onde Jesus era o centro, onde fazer a vontade dele era a melhor coisa que você fazia, onde agradá-lo era o que você desejava mais intimamente. Que nessa manhã você venha se arrepender disso e fazer um voto com o Senhor. Quero voltar ao início. Quero praticar aquilo que eu pratiquei um dia. Fale com o Senhor nessa manhã. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus. Chamamos como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Eu gostaria de fazer 2 apelos nessa manhã. E eu quero que você não se sinta constrangido a isso. Mas se você percebe que precisa dar esse passo visível no mundo espiritual desse novo tempo, e você está sentindo essa tristeza de onde você caiu, do abandono do amor, eu queria que você viesse aqui à frente, se ajoelhasse, orasse, se consagrasse ao Senhor para isso, sem nenhum tipo de constrangimento. Se o Senhor está te tocando para isso, que você venha aqui até a frente.